Amigos da TV Cidade, Canal 14, com muita alegria recebo hoje, nos estúdios da TV, o nosso companheiro de Rotary, Clube Farroupilha Nova Vicenza, nosso amigo e companheiro Diogo Soprana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Jovem Diogo, você é farroupilhense? Sim, Ceneiro, eu sou natural aqui de Farroupilha, sim. Nasci aqui, trabalhei aqui durante a minha adolescência, vamos dizer assim. Depois fui estudar em São Leopoldo, então, né, onde me formei em Engenharia Civil pela Unicinos, né. Nos primeiros anos fui morar lá, fui morar lá próximo da universidade. Depois acabei não me adaptando muito com o ambiente, com a cidade, com o calor de lá. Então eu fazia essa rotina de ida e vinda, né? Como tantos farroupilhenses fazem ainda hoje, né? Exatamente. A Unicinos é uma referência. Exatamente. Uma formação muito boa. Isso. E aí você fez a formação em? Engenharia Civil. Engenharia Civil. Engenharia Civil. A formatura foi em que ano? Foi em 97. 97. Então você está há 22 anos já. 22 anos na lida. Isso, exatamente. E era aquilo que você sonhava? Era mais ou menos aquilo que você imaginava? Na verdade, eu nunca tive dúvidas quanto à minha formação, quanto à minha profissão, né? Já venho de família, né? Meu pai trabalhava como pedreiro, construtor, enfim, então sempre tive aquele contato com a construção. E sempre gostei, sempre quis, né, atuar nessa área. Então me formei em 97, final de 97, início de 98, e aí no último semestre da faculdade a economia aqui em Farroupilha não andava muito bem naquela época, né? Havia fechamento de empresas e tal, as coisas não estavam muito boas. E eu recebi um convite então para trabalhar em Caxias, numa construtora em Caxias do Sul. Que idade você tinha quando fez a formatura? Eu me formei eu tinha 34 para 35 Então anos. Você começou um pouco mais tarde. Sim, e demorei também, né? Porque eu sempre trabalhei, né? Você trabalhou nesse período? Exato, eu sempre trabalhava numa construtora na época da faculdade aqui em Farroupilha, né? Quer dizer, então essa história do pessoal dizer que trabalhar e estudar precisa se dedicar exclusivamente, mais uma vez está provado. Até por uma questão de necessidade também, né? Então a gente não tinha, né? Os meus pais sempre foram humildes, sempre trabalharam e a faculdade sempre foi uma coisa cara, né? Despesas, então eu precisava também trabalhar para poder manter, né? Então, com 30 e poucos, você ficou dentro da universidade? Eu fiquei praticamente uns 10 anos. Mas foi menos que eu, fiquei mais de 15 e não consegui terminar. Acontece. Então, acontece. Me diz outra coisa, entre morar em São Leopoldo e morar em Farroupilha, há uma diferença enorme. Sim, sem dúvidas, né? A gente, no início parecia que seria mais prático, né? Em função da distância. Hoje até a gente tem mais facilidade de locomoção. Os estudantes hoje têm ônibus exclusivo para ir para a faculdade. Na época não tinha, a gente tinha que pegar ônibus de linha, ainda na época da rodoviária velha, aqui no centro e tal, né? Era bem complicado, bem sofrido. Então, me parece que na época era mais prático, né? Seria melhor fixar residência em São Leopoldo para poder estudar lá. E quanto tempo tu ficou em São Leopoldo? Eu fiquei 2 anos morando. 2 anos. Fiquei 2 anos. Mas daí, em função de um certo mal-estar, quando a gente não se sente bem no lugar, não se adapta no lugar, então as coisas também não vão bem. Então, eu vi que a faculdade também já não começou a render mais como deveria, então achei melhor fazer isso. Ou eram as namoradas de Farroupilha? Também. Né? Tem sempre esse lado do coração, também. O coração fala mais alto, né? Exato. Então, isso normalmente é o que acontece. Principalmente nessa idade, até os 30. É uma idade que o coração pulsa muito forte. Depois ele vai se acalmando. É bom, ainda bem, né? Ainda bem que ele vai se acalmando. acalmando. Tem seu lado bom, né? Naquela época era boa. E tudo tem também. A sua época. Isso aí. E, meu amigo Diogo, depois dessa, vamos dizer assim, de você ter concluído o curso, você já vinha trabalhando na área. Sim. Houve algum processo que te desgostou, que tu pensou em desistir da profissão, ou você só teve alegrias nessa profissão de engenheiro? Eu acho que toda profissão ela tem suas dificuldades, né? Eu tive uma particularidade assim que durante toda a minha formação eu trabalhei em escritório, né? Trabalhava numa construtora, mas mais na parte de projetos, trabalhava mais com projetos.
E aconteceu que logo depois, no último semestre da faculdade, então, eu me desliguei dessa empresa e fui trabalhar em Caxias, então, numa empresa já, numa construtora voltada para a área de execução de obras, né? Então foi uma reviravolta bem grande, assim, né? E bom para você? E bom, foi uma Currículo. experiência. Exato, sempre porque eu já tinha todo aquele conhecimento da parte de projetos, então depois foi colocar em prática aquilo, né? Aí, claro, você enfrenta também uma série de dificuldades, era uma cidade diferente, Caxias a gente conhecia assim de ir e vir, né? Mas uma cidade maior, e tinha todas aquelas dificuldades com, a gente sabe, mão de obra e uma série de coisas, né? Mas nada impossível, assim, tudo foi se superando e sempre foi muito gratificante, sempre foi muito bom. E né? por que o engenheiro, muitas vezes, ele é convocado para essas missões, que diz nosso presidente da República, para essa missão não só o projeto arquitetônico, mas projetos dentro das empresas. Eu vejo engenheiros em cargos de destaque em planejamento estratégico, em execuções Sim. de planejamento estratégico dentro das empresas, na parte operacional, na parte Sim. administrativa. Tu enxerga isso como uma coisa natural? Eu vejo assim, como a engenharia, ela é uma formação assim, ela é multidisciplinar praticamente, né? Nós temos várias áreas na engenharia civil, por exemplo, né? Nós temos várias áreas, não é só projeto, não é só cálculo. A gente vê a parte de saneamento, vê a parte de estradas, vê uma série de coisas de meio ambiente e tudo mais. Então, a nossa formação, ela te permite assim uma visão muito ampla das coisas, dos diversos segmentos. Então, talvez por isso, eu acho que o engenheiro ele tem essa facilidade, vamos dizer assim, essa flexibilidade, vamos dizer, né, de atuar em várias áreas. E me parece que há uma certa disciplina também quanto à execução dos projetos. É possível, é uma ciência exata, né? A gente trabalha com cálculos, as coisas têm que ser precisas, né? Me parece que é bem mais interessante entregar um projeto de uma empresa, ou um planejamento estratégico de uma empresa, para um engenheiro, por incrível que pareça, porque muitas vezes você coloca um administrador ou uma pessoa de uma outra formação, e ele, através dessa ideia de que as coisas podem ser mais ou menos e não exata, porque o mais ou menos até tem lugar, em muitas ocasiões, mas normalmente o exato é que conta. Talvez até por uma questão, muitas vezes, de perfil, né? Claro que o perfil da pessoa, do profissional, normalmente ele se encaixa dentro daquela profissão. Então, essa questão das exatas, essa questão, né, do raciocínio, dessa coisa toda, dessa precisão, eu acho que se encaixa perfeitamente dentro da nossa formação e, automaticamente, dentro do perfil do engenheiro, né? Outra coisa, eu vejo muitos engenheiros, e tive professores engenheiros. Pensou em alguma área da aula? O que acontece? Já pensei, sim. Hoje, até pela legislação, a gente, para fazer parte de um corpo docente de uma universidade, por exemplo, nós precisamos ter uma formação um pouquinho além, uma pós-graduação, uma especialização. E eu nunca, já tive a oportunidade, mas até em função do trabalho e de uma série de coisas, nunca consegui me especializar mais. Então, não tenho essa possibilidade, mas gostaria, certamente gostaria. Eu acho que é bem importante a gente poder transferir o nosso conhecimento, transmitir, né, o conhecimento e também, e principalmente, a questão da experiência, né? Eu vejo que eu sempre participei muito do nosso conselho de classe, do CREA, né? Desde o início lá da minha formação, sempre participei muito da inspetoria, tive vários cargos lá dentro, inclusive, e a gente sempre participou também de formaturas, fazia palestras para os cursos das universidades, né? Então a gente sente, né? Eu fazia palestras para as turmas iniciais ali, para os primeiros anos. Então a gente vê muita insegurança assim do aluno no início, né? Então você vai lá, conversa, explica para ele a questão do conselho, a questão do CREA, a questão da profissão, e aí parece que, eu acho que clareia, ajuda bastante também o início, né? E talvez até a decisão do próprio aluno no início do curso, né? Acho muito importante. Muitas vezes o aluno entra numa universidade, em qualquer área, pensando uma coisa, com o desenrolar, muitos trocam de curso, outros até desistem. Então eu acho que essas palestras
contando a realidade da coisa. E no teu caso, com essa experiência, hoje, vamos passar para hoje, com 20 anos de experiência, sempre nesta área, eu acho que esses teus conhecimentos da universidade, mais a experiência do dia a dia, não pode ser desperdiçado. Eu acredito que as universidades até podiam, como professor convidado até, nesse caso da engenharia civil, podia aproveitar esse teu conhecimento, conhecimento acadêmico e o conhecimento prático, que é o casamento perfeito. O que você pensa disso? Exato. Inclusive, a gente, essa semana, esses últimos dias também comentava, a gente às vezes fica até emocionado, porque eu, como faço parte também da administração pública, né, trabalhando antes na Secretaria de Obras e agora na Secretaria de Planejamento. Então, já estou lá há 6 anos, né? Então, a gente teve muitos estagiários nesse meio do caminho, né? E agora, recentemente, também recebi uma mensagem de um estagiário que fazia muito tempo que não conversava, mas convidando para a formatura dele, né? Eu disse, nossa, fiquei até emocionado, porque não esperava que tu... E ele me disse assim, não, mas eu não podia deixar de retribuir tudo aquilo que eu aprendi aqui com vocês. Que legal. E a gente percebe assim que eles gostam muito e eles se sentem muito valorizados e é emocionante até para nós, porque a gente vê que eles têm um sangue novo. Às vezes a gente até, muitas vezes, meio que se desanima, se frustra com algumas coisas. Eles não, né? Eles estão ali com toda a vontade de fazer as coisas, acreditando, de aprender. Então, tu poder transmitir isso para eles, dizer, olha, faz assim porque eu já fiz dessa forma e deu errado, então eu vou te ensinar o caminho certo. Para nós concluir esse primeiro bloco, que depois eu vou falar sobre Rotary, senhor presidente, eu gostaria de te perguntar o seguinte, você trabalhou, bota 18, 16, 14 anos na iniciativa privada, você está há 6 anos no setor público. Sim, exato. Como foi essa adaptação e como tu te sente hoje, em relação ao que tu passou? Olha, são situações bem distintas, são situações diferentes, né? Eu me recordo que quando eu estava no setor privado, nessas indas e vindas à prefeitura e tal, eu me lembro até hoje que uma colega, que hoje é minha colega, ela dizia assim, olha, todo mundo deveria trabalhar aqui uma semana, um mês, para ver como é que é aqui dentro, né? Porque muita gente reclama e tal, e acha ruim, mas, né? E hoje eu entendo o que ela queria dizer naquela época, né? Hoje eu entendo. Então, acho que tem os dois lados, são experiências totalmente diferentes, eu acho que é bem importante a gente poder passar por isso, né? Às vezes, quando está do lado da iniciativa privada, a gente acha que o poder público muitas vezes trava certas coisas, né, que poderia flexibilizar mais, facilitar mais certas coisas. Mas hoje, estando do outro lado, a gente sabe que a gente precisa seguir regras, precisa cumprir as leis, a gente não tem como fugir disso, né? Não tem como ser diferente. Então é isso, né? São situações bem diferentes, mas as duas extremamente importantes, sem dúvida. As duas foram boas? Boas, ótimas. Vamos para um pequeno intervalo e logo em seguida voltamos com o Diogo Soprana, para que a gente possa falar um pouco mais sobre o desempenho dele no Rotary e sobre o planejamento que ele fez para este ano rotário que recém se iniciou e que, pelo jeito, vamos ter muito sucesso. Voltaremos em breve. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos então com o nosso presidente do Rotary Club Nova Vicença, Rotary Club Farroupilha Nova Vicença, Diogo Soprana, que vai nos falar também agora sobre os seus projetos para o Rotary
neste ano rotário que recém se inicia. Fale sobre os seus projetos, meu companheiro soprano. Pois bem, companheiro Senair, então, são muitos, né? Eu dizia, não sei se te recordas, na noite da posse lá, eu não sabia o que dizer, né? Ali bate um certo receio, né? Um certo medo. Mas eu dizia que o nosso principal projeto, como todos sabem, é a campanha da visão, né? Nós trabalhamos para isso, para fornecer, então a gente fornece consultas, armação e lentes para as crianças carentes do município, que na última gestão parece que foram em torno de 70, alguma coisa assim, 70 Passou de óculos 70. e consultas, é bastante coisa. Então eu fiquei pensando, né, eu disse, bom, sem dúvida, é um excelente projeto, é um ótimo projeto, é uma coisa muito boa que nós estamos fazendo, mas eu pensei, eu acho que a gente queria ir um pouquinho além, né, eu acho que além de propiciar uma visão melhor para as crianças, aquilo que a gente comentava antes, propiciar também uma visão de um mundo melhor, né, que a gente possa transformar um pouquinho algumas coisas, né, que não estão boas, questão de limpeza, questão de uma série de coisas, praças, ruas, parques, né? Que a gente tenha uma visão melhor de mundo também para essas crianças, não apenas que elas vejam melhor, mas que tenham coisas melhores para se ver. Despertar uma nova consciência sobre o nosso planeta. Consciência, questão do lixo, aquilo que a gente fala da limpeza, uma série de coisas, né? Então, gostaria de trabalhar, um dos meus primeiros projetos talvez seja esse, né? Eu sempre comento, e eu não posso criticar muito, mas no final do ano eu fico um pouco chateado de ver, às vezes, ruas mal cuidadas, com vegetação crescida, coisas desse tipo, né? Eu acho que a gente tem que cuidar dessa parte, né? Principalmente no final do ano, que são épocas de festas, né? de confraternização, de família. Eu acho que a gente tem que ter uma cidade bonita, uma cidade bem cuidada. Eu acho importante isso, né? As ruas, os meios-fios pintados. Hoje até eu acho que nós já melhoramos, evoluímos bastante nessa questão. Mas vamos trabalhar para isso, né? Eu acho que coisas melhores, um mundo melhor. Isso é importante. Sabes que quando eu cheguei em Farroupilha, em dezembro de 94, que vim morar efetivamente em Farroupilha, eu disse, a cidade é tão legal, fui bem recebido, me senti em casa. Eu disse, mas ela podia ser bem mais bonita. E sempre falei, todos os prefeitos que eu tive a oportunidade de falar, sim, a partir dali, eu sempre disse, tem que melhorar esse aspecto, sabe? Porque a gente morou em outras cidades e sabe, quem morou em Curitiba, como eu morei, e Estrela, são cidades assim, tem uma preocupação melhor. Isso. Mesmo que Estrela não fosse o melhor cartão postal, mas mesmo assim tem essa preocupação. E eu sempre falei sobre isso. Agora, eu disse já algumas vezes que melhorou bastante. Só que tem muito o que melhorar ainda. Tem. E assim, o que o Rotary pode contribuir nesse aspecto? Além da conscientização das escolas, que já aproveito a carona, o que pode fazer? O que nós podemos fazer? Nós pensamos em promover ações, né, companheiro Senair? Promover ações, tipo, não são coisas difíceis de se adotar uma praça, por exemplo, um canteiro, né? A gente pegar um final de semana, um sábado, né, juntar os companheiros, convidar mais alguém, olha, vamos lá cuidar, vamos cortar aquela graminha lá que está muito alta, vamos plantar umas flores, vamos pintar, né? Quem sabe os bancos, vamos ver como é que está a questão da manutenção das lixeiras, essas coisas todas, né? Então, acho que não precisa fazer, assim, grandes obras, grandes ações, mas pequenas ações em alguns locais, né? Onde a coisa está mais deteriorada. Uma coisa que me preocupa muito, que me chateia, já comentei várias vezes, não é uma responsabilidade nossa, não é responsabilidade do município, mas eu fico muito chateado com a questão dos trevos de acesso da nossa cidade, por exemplo, né? Eu acho que o trevo de acesso, nós temos basicamente 3 principais, né? Nós temos aqui o trevo de Santa Rita, ali da Grendene e da Tramontina. Eu acho que ali, para nós que circulamos diariamente, a gente até acaba se acostumando com as coisas como elas estão. Mas eu fico pensando, e quem está passando por aqui? Porque a gente sabe que Farroupilha é um corredor de Pela primeira vez. Pela primeira vez. Chega aqui e vê, puxa, mas isso aqui está feio, mas aqui é Farroupilha, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha uma atenção, um olhar. É como eu falei, não é responsabilidade do município, né? A gente sabe que é uma questão do DAER, que é bem complicada, né? Fazer o quê? Mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, dar uma atenção
nessa questão dos trevos, eles têm que estar bonitos, eles têm que estar apresentáveis, né? Eu prestei muita atenção no seu discurso de posse, que o senhor disse, não sabia o que dizer, não. O senhor soube muito bem o que dizer. Você mexeu com os companheiros, Obrigado. a Lúcia foi muito bem na sua gestão, e você pegou uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, no seu discurso, eu percebi a preocupação de ampliar o leque de eventos que a gente participa, de trabalho em si, porque é um clube de serviço. Exato. O nosso trabalho terá que ser maior do que foi até agora, a participação dos companheiros, essa coisa toda. Isso. Mas eu vi diversos projetos, eu ouvi com atenção diversos projetos que vão ser colocados em prática. Isso exige, primeiro, a participação de todos. Certo. Segundo, uma divisão de tarefas, me parece. Sim. E uma das coisas que eu mais gostei foi o companheirismo, que você vai dar muita força ao companheirismo. Certo. Porque cada um tem a sua profissão, cada um tem as suas ocupações, e cada semana, se a gente encontrar os companheiros para uma festa, não é festa, é um encontro festivo, não é uma festa, é um encontro festivo. Isso aí. Isso, para mim, tem muito valor, porque a gente começa a conhecer melhor os companheiros e a gente pode ter um espírito solidário entre nós para que possa ser multiplicado fora do clube. Exatamente. Como é que o senhor vê isso? A ideia seria justamente essa, né, companheiro Sarney, que a gente faça, eu gostaria de fazer intercalado uma reunião ordinária para tratar dos assuntos, né, planejamento, programação das ações, isso normalmente ocorreria na sede, e uma reunião então sim de companheirismo, né, com um jantar, alguma coisa mais descontraída, no intuito, no sentido de motivar mais os companheiros, né, para não ficar aquela coisa chata, aquela coisa pesada, né, só reunião na sede, só falar de trabalho, né, aquela coisa, trabalho a gente já tem bastante, né, então, Bastante. a gente vai lá para falar de mais trabalho ainda, aí daqui a pouco não vai mais ninguém, né, então justamente nesse sentido de promover mais reuniões de companheirismo, isso a gente já fez no passado, na casa de um companheiro ou outro, né? No sentido, inclusive eu gosto muito daquela questão da preparação da janta, que a gente já interage ali, todo mundo junto, né? Nada contra os restaurantes, mas no restaurante a gente sabe que a gente vai lá normalmente, senta na mesa né, e janta e tal. Então eu acho que a ideia é fazer justamente isso, intercalar uma reunião mais ordinária, mais séria. Na última, por exemplo, que nós tínhamos 2 convidados, então eu quis fazer uma coisa mais formal para que eles vejam como é realmente o Rotary, como funciona, né? Então aquela coisa seguir mais o protocolo, né? Mas fora isso, então, assim. No passado, quando fui vice do Zeferino Chieli, de saudosa memória, o Zeferino valorizava muito as reuniões de companheirismo. E nós fomos jogar futebol no interior da Criúva, que Criúva já é interior. E o Dani tem más recordações. O Daniel, a gente convidou agora ele, vamos fazer uma reunião de companheirismo lá e vamos jogar futebol de novo. Pensa num homem que ficou nervoso, que não gostou da ideia. É brincadeira, Daniel, e nós vamos fazer a reunião de companheirismo fora, se o presidente aceitar, é claro, mas a sugestão já está dada, para que a gente possa fazer um churrasco lá no meio do mato, no meio do nada, como a gente fez até agora as pinhonadas do Flori, que é um evento marcante, histórico, e que os companheiros têm esse tempo maior para trocar informações, trocar experiências. Mas, meu amigo Soprano, é um prazer te receber aqui, é muito bom conversar contigo, você é uma pessoa bem esclarecida. Esse ano rotário, de uma forma geral, nós estamos vivendo um momento no país, um momento bastante complicado. O que a gente pode, enquanto rotariano, contribuir, principalmente, para desarmar os espíritos? O que tu pensa disso? Eu vejo assim, eu acho que o nosso papel também é muito importante, é fundamental nesse sentido, né? Aquela questão de promover a paz, né? Promover o entendimento, o diálogo entre as pessoas. É como tu disseste, né? As pessoas muitas vezes elas ficam meio alvoroçadas assim, né? Em função de uma série de coisas. Então, eu acho que justamente... E a gente, nós somos promotores nesse sentido, né? Promotores do bem-estar, da paz e tudo mais. Então,
E nós somos formadores de opinião, quer queira, quer não, né? Então, eu acho que essa questão do diálogo com as pessoas, né? Aquilo, mostrar para as pessoas também que nós somos rotarianos, que a nossa função é essa, eu acho que nós temos um papel fundamental, muito importante, né, nessa questão. Como sugestão, nessa visita às escolas, nessa forma de divulgar o nosso trabalho também e nessas campanhas, por exemplo, a campanha da visão, né, é feita nas escolas, seria bom alguém falar um pouco sobre isso, sobre a paz mundial, a paz da nossa cidade, que as pessoas são todos irmãos, que nós podemos entender de uma vez por todas que esse radicalismo de direita e esquerda, que está hoje bem claro isso, somos todos direita e somos todos esquerda, afinal de contas nós temos dois braços. Então não tem essa, o que nós queremos é o melhor para o país. Eu ia comentar justamente isso, e agora me veio à mente que nós hoje, esse ano é o último, vamos dizer, o ano que vem nós vamos ter um ano bastante tumultuado, meio complicado nessa questão. Nós temos eleições municipais, né, e tudo mais. Então, eu acho bem importante isso que tu disseste. A gente vê muito nas redes sociais, né, no Facebook, muito atrito, muita coisa, né, que eu acho chato. E aquilo, independente de partido, independente de A ou B, aquilo que tu disseste, eu acho que a gente tem que trabalhar para quem está aqui hoje, que faça o melhor, que vai ser o melhor para todo mundo. Isso não tem dúvida, né? Bom, se não fez, paciência, cabe a crítica, mas na próxima troca, então. Mas não adianta agora querer torcer contra, pensar no pior, só porque eu não gosto do cara. Não pode ser assim, né? Nós estamos vivendo um momento, como você falou, no próximo ano é um ano complicado, eleitoral, que vai ser o reflexo do que aconteceu na última eleição. Nós vamos ter o rescaldo disso aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado e justamente desarmar os espíritos, fazer a nossa, para cada um fazer a sua parte. Exato. O senhor e a senhora que está nos assistindo, fala para aquele vizinho radical, olha, não é tanto assim, qual seja o governo ele vai passar e vai vir outro e nós vamos estar aqui, vizinhos, não vamos brigar por política. Não. Eu acho que não tem como fazer isso. Não tem como ser de igual brigar pelo futebol. Eles estão ganhando lá dinheiro e nós aqui brigando. Não, para um pouquinho, eu torço pelo Inter, você torce, não sei, pelo Grêmio, eu acho. Sim. Pelo Grêmio, nunca nós vamos discutir por causa disso. Agora que o teu time estava cochilando contra o CSA, estava. Não assisti. Tu não assistiu, eu assisti. Pensa num time se arrastando. Eu não, olha, se tem pessoa mais desligada para futebol do que eu estou para conhecer, não conheço. Eu me divirto com futebol, sabe? Eu não consigo torcer de uma maneira tão sanguínea. Eu gosto de ver o bom futebol, mas faz tempo que eu não vejo. É difícil, né? Meu amigo. Muito capitalismo envolvido, eu acho, né? É verdade. Nós estamos no final do nosso tempo, e o senhor fique à vontade, dirija a palavra aos nossos companheiros e a quem nos assiste. Pois bem, então agradecer essa oportunidade de estar aqui falando aos telespectadores e aos companheiros também, e dizer que o Rotary é isso, né? Fazer o bem sem olhar a quem, é o nosso lema, né? E a gente quer, então, durante a nossa gestão, promover campanhas, ações, no sentido de melhorar o mundo onde a gente vive, de acolher as pessoas, de poder ajudar cada vez mais as pessoas. Eu dizia no final, lá da minha posse, eu acho que o pessoal gostou muito de uma frase que eu ouvi e que eu achei que diz tudo, né? Não sei se tu te recordas. Eu dizia assim, que eu ouvi que se você tiver a oportunidade de sentir no coração o desejo de ajudar alguém, ajude, faça. Pode ser que você esteja sendo usado pelo universo, o universo esteja lhe usando para atender às preces daquela pessoa. Olha só. Né? Quer dizer, a gente sabe que todo mundo reza pedindo alguma coisa e às vezes você é o instrumento. Talvez você esteja sendo o instrumento que o universo esteja usando para ajudar aquela pessoa. E todo bem que se faz, ele vai retornar. Vai retornar. Às vezes com muita folga, com muitos juros. E olha, eu te digo que a gente, eu não diria assim de uma forma direta, mas a gente se sente bem. Né? É importante isso. A gente se sente bem, isso é importante. Né? Vamos conversar ainda durante esse ano rotário. O senhor será convidado novamente, claro. Porque eu já falei com o nosso grande chefe aqui, a casa também é do Rotary, façam uso. Certo. Então nós vamos usar para divulgar nossos eventos, como os outros clubes de serviço terão a mesma oportunidade de divulgar seus eventos através
da TV Cidade, Canal 14. Ainda não é rede. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, até a próxima.